Hoje vamos falar de uma das parábolas mais polêmicas da Bíblia, a parábola do rico e do Lázaro. É importante nós lermos toda essa parábola na íntegra para que a gente tenha a visão completa de por que ela é tão polêmica, porque tantas pessoas acabam deduzindo coisas completamente equivocadas, mas hoje eu e você teremos a alegria de entendê-la de maneira muito simples e tranquila. Se você tem aí a sua Bíblia, pode abri-la no livro de Lucas, no capítulo 16, do verso 19 até o verso 31. Lucas, nós encontramos aqui no capítulo 16, no verso 19 até o 31, o seguinte. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias vivia esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que ficava à porta do homem rico e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E os cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e que me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste na vida bens e Lázaro apenas o mal. Agora, porém, ele está sendo consolado, tu, porém, atormentado. E existe um grande abismo entre nós, e os que querem passar daqui para lá não podem, nem os de lá para cá. Então explicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Que parábola! Em praticamente todas as Bíblias, este texto é chamado de parábola, porque de fato é. Um outro detalhe que é muito importante: se não for uma parábola, toda a história deve ser considerada como verdade, real e literal. Agora veja o que acontece quando consideramos a parábola do rico e do Lázaro verdadeiramente real em todos os seus aspectos. Você perceberá que não há possibilidade de interpretarmos esse texto da Bíblia como algo literal. Por isso, não é doutrinário. É uma parábola que Jesus está querendo ensinar alguma coisa. Em primeiro lugar, a riqueza seria motivo para uma pessoa ir para o inferno. Pelo contrário disso, a Bíblia menciona vários ricos que eram bons, como Jó, Abraão, Nicodemo, José de Arimateia, Jairo, Cornélio e tantos outros. Logo, nós não poderíamos literalizar esse texto bíblico. Em segundo lugar, a pobreza e o sofrimento
seria a certeza de que os que sofrem e aqueles que são pobres merecem ir para o céu. E Paulo nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 3, algo interessante. Ele diz assim: ainda que eu distribuísse todos os meus bens para dar aos pobres e desse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada valeria. Ou seja, o indivíduo pode até ser rico, se tornar pobre, mas se isso não for feito com amor, de nada adianta. Ou seja, pobreza não é sinônimo de céu, nem riqueza é sinônimo de inferno. Logo, esse texto não pode ser literalizado.
Quando a gente abre a Bíblia no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 22, no verso 12, olha só o que nós lemos. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Querido, o texto é claro. A recompensa será entregue na volta de Jesus e não imediatamente após a morte. Então, quando é que as pessoas receberão o galardão de Jesus? Quando ele voltar a essa terra. Mais uma vez, temos uma evidência de que esse texto não pode ser literal, é apenas uma parábola. Veja o que está escrito agora também no livro do Apocalipse, no capítulo 21, no verso 4, um verso bastante conhecido que diz assim: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, já não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. O céu e o inferno, querido, não podem coexistir ou existir juntos. Como poderia um pai ou uma mãe estar no céu e ver um filho sendo torturado eternamente no inferno? Com certeza esse texto não pode ser literal, é apenas uma parábola. Quinto lugar, se todos os justos que morrem vão para o seio de Abraão, o que aconteceu com aqueles que morreram antes de Abraão, como foi o caso de Abel, de Adão, de Eva? Para onde foram? Ora, então o céu não deve ser o seio de Abraão, deveria ser o seio de Deus e não de Abraão. Outro aspecto importante, você prestou atenção no detalhe de que neste céu não aparece Jesus, nem mesmo Deus, nem os anjos? Um céu sem Jesus, sem Deus, sem anjos? Não parece estranho isso para você? Onde eles estavam? O que estariam fazendo de tão importante que não puderam receber um justo? Olha, querido, Deus não precisa da ajuda de ninguém, nem mesmo de Abraão. E sabemos que uma das características de Deus é a sua onipresença. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Então, querido, nós chegamos a uma conclusão aqui. Literalizarmos essas passagens da Bíblia, esse texto, essa história que Jesus contou, nos causaria grandes problemas doutrinários e colocaríamos a Bíblia em contradição com ela mesma. Agora, há um outro aspecto. Se essa parábola não é de fato real, o que Jesus então quis dizer ao contar essa parábola? Jesus estaria dizendo mais ou menos o seguinte: um homem rico, no caso, sabe quem eram? Era o povo judeu. Eles se consideravam como um povo especial, não é assim? Então quem era o rico da parábola? O povo judeu. E o mendigo? Mendigo pobre era o povo gentil, ou seja, representa todo aquele que não fazia parte do povo de Israel. Pela parábola, os pobres ficam à porta do rico, cheio de chagas, que no caso é o pecado, e desejoso de comer das migalhas de pão, o evangelho, as verdades de um Deus vivo, de um Deus real. Eles estavam ali pedindo, implorando, e o rico não fazia nada. Deixava ali o pobre, o miserável, cheio de chagas, os cães lambendo as feridas. Olha que situação. Um rico e um pobre, miserável. O rico representava o povo judeu. O pobre, o povo gentil, que era pobre e miserável porque não tinha esperança de vida eterna, de salvação. A morte, então, pela história que Jesus contou, chega para os dois. E quando a morte chega, aquele que confiava na salvação como um direito seu e não pela graça de Deus, que se achava todo-poderoso, que estava salvo apenas pelo fato de ter nascido judeu, viu que estava completamente equivocado. Jesus também queria mostrar que a salvação é um dom de Deus. E é Deus quem tem o poder de decidir pela salvação de qualquer pessoa, independente da sua religião, nacionalidade, seu nível sociocultural ou econômico. E Abraão? O que ele faz nessa parábola? Abraão é conhecido pela sua fé. Afinal de contas, Abraão é chamado do quê? Do pai da fé. Era muito respeitado por qualquer judeu. Todo judeu, aliás, ele se dizia filho de Abraão. E Jesus estava demonstrando que agora os não-judeus tinham o privilégio de serem aceitos também como povo de Deus. Quantas lições Jesus está nos ensinando nessa parábola. Veja, quando o rico também pede para Abraão vir até o mundo dos vivos para poder falar com seus irmãos e anunciar as verdades reais, Abraão diz claramente que não. E recomenda que eles ouçam o que diz Moisés e os profetas. Ou seja, Jesus está dizendo para você e para mim hoje para estudarmos, para ouvirmos a Bíblia.
E você já parou para pensar na última palavra dessa parábola? Jesus termina dizendo que o único jeito de um ser morto tornar a viver será pela ressurreição. Isso está no verso 31 do capítulo 16 de Lucas. Jesus, mais uma vez, declara que a única forma de revivermos é através da ressurreição. Agora a pergunta fica no ar, né? Por que Jesus contou uma história que causou e causa tanta confusão até os nossos dias? O mais incrível é que Jesus não inventou essa história. Ele apenas pegou uma crendice de um grupo de pessoas que eram saduceus e mostrou através dessa crendice muita sabedoria e mostrou todos os erros dessa falsa crença. E quem eram os saduceus? Era um grupo muito influente de homens, eram homens ricos que se julgavam já serem salvos. Eles acreditavam na imortalidade da alma, eram contra a doutrina da ressurreição e contra também a existência de anjos. Por isso é que Jesus fala na parábola, né, que o pobre, o Lázaro, ele é conduzido pelos anjos. Querido, é baseado nessa parábola que muitas pessoas passam a crer no inferno após a morte. As pessoas dizem assim, não, mas está aqui, ó, o céu, o inferno. Mas, querido, por que a doutrina do inferno eterno não pode ser bíblica? É que ela é contrária ao caráter de Deus. Se você abrir a sua Bíblia no livro de 1 João 4,8, você vai encontrar um dos versos mais conhecidos da Bíblia que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é verdadeiramente amor, amigo.
Aliás, Deus também é justo. Pense bem, pegar uma pessoa que viveu aqui neste mundo, sei lá, 70, 80, 90, 100 anos, não importa, viveu uma vida de pecado e agora, por causa dos seus pecados, ela vai ter que passar uma eternidade de dor sem fim e nem dar o direito a essa pessoa de ter um fim no sofrimento, nem a morte ela tem o direito. Seria Deus capaz de fazer tão grande mal? Você entende por que a parábola do rico e do Lázaro não é um texto literal, é apenas uma analogia, uma história, um conto, uma alegoria? A própria Bíblia diz em Hebreus 12, 29 o seguinte: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Percebeu? Consumidor, consome. Ele não é um fogo eterno queimando e torturando os seus filhos. Isso é um absurdo. Isso é contrário a um Deus santo, justo e bom.
A Bíblia ensina a destruição dos ímpios, completa erradicação do pecado e também a exterminação de Satanás e dos demônios. Aliás, é isso que a Bíblia afirma quando diz em Malaquias, ainda no Antigo Testamento, Malaquias 4, 1 a 3. Veja o que a Bíblia diz. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como a palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Ficou claro isso a você? Deus irá destruir pecado e pecadores. Não haverá um lugar no universo onde servirá para a tortura eterna de homens e demônios pecadores. Não. Deus castigará sim e recompensará sim. Mas assim como as nossas recompensas, a recompensa é eterna, o castigo não. O castigo tem seu fim. O fogo irá consumir, Deus é fogo consumidor. Por isso, querido, acredite no que a Bíblia diz.
A nossa alma é mortal, nós morremos. Não existe vida após a morte, sem colocarmos a ressurreição no contexto. A Bíblia diz que você pode reviver se um dia morrer. Como? Através de Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele sim é o doador da vida. Então, obviamente, querido, a história do rico e do Lázaro não é nada literal. Deus não está contando o que acontece no céu e no inferno. Deus usou uma crendice de um grupo de pessoas, com certeza ali havia muitos saduceus, e aí então ele começou a mostrar a irracionalidade dessa crença, mostrando e dando uma grande lição, dizendo assim: querido judeu, você se acha rico, poderoso, acha que já está salvo simplesmente porque você se diz filho de Abraão. Coitado. O povo gentil, aqueles que aparentam estar cheios de chagas, miseráveis, esses têm fome do Evangelho. Esses receberão a minha palavra. Eles estarão salvos, estarão seguros. Enquanto vocês confiam na nacionalidade de vocês para serem salvos. Quanta ilusão. Quanta mentira em uma sentença. Por isso, hoje, o Evangelho está para todas as pessoas de todas as religiões. Eu, Ivan, não sou judeu, mas a graça de Cristo me alcançou. Assim como alcançou o africano, assim como alcançou o índio, o europeu e todas as nacionalidades debaixo do céu. Por isso eu e você temos a certeza, mais uma vez por essa parábola, que todas as pessoas podem um dia estar no céu com Jesus. Qualquer pessoa. E isso inclui você, amigo. Agora, para isso, nós precisamos, sabe o que fazer? Seguir a palavra de Deus. E para segui-la, nós precisamos conhecê-la.